Vamos lá. Maravilha, YouTube, maravilha, Instagram, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo da série Emagrecimento Inteligente. Hoje é o episódio 4. E hoje eu vou trazer um conteúdo que eu só coloquei na minha plataforma, só do pessoal que tá pagando. Então vou liberar bastante conteúdo interessante hoje. E eu vou direto pro assunto, porque não, eu tô com as costas do celular do Instagram, então não consigo ver quem chegou e nem ver as perguntas. Infelizmente, eu tenho dois celulares com câmeras boas, mas o celular novo que eu comprei, a câmera da frente é muito ruim. Então eu tô com as costas da câmera, que é uma qualidade de imagem melhor. E aí a gente toca o barco. Então eu vou correr aqui, já vou passar. Lembrando pro pessoal do Instagram que no YouTube tem as imagens. Então se você quiser assistir, ver esse mesmo conteúdo com as imagens, o PowerPoint, etc., tem que ir lá no YouTube, tá bom? Rubinho Faustino também. YouTube Rubinho Faustino. Vocês vão gostar bastante. Então já vou meter a imagem aqui no pessoal do YouTube. Vamos falar sobre a linha de desmontagem. Antes, vamos tratar dos conteúdos. Sempre no começo das minhas lives, eu estou falando sobre os grandes vilões da microbiota, os grandes vilões da modulação intestinal, os grandes vilões das bactérias boas do intestino. Já falei sobre a farinha de trigo e o glúten, já falei sobre os lácteos, na terça-feira passada eu falei sobre os lácteos. Se você não assistiu, tá gravado no Instagram, tá gravado no YouTube, tá bom? Foi o episódio 3. Hoje nós vamos falar do açúcar. E aí na imagem aqui do YouTube nós temos o açúcar refinado, aí um açúcar demerara cristal, que é mais marronzinho, um açúcar mascavo e um mascavo mais raiz. Rapidamente falando sobre o açúcar vem da onde? O açúcar vem da cana. Só que na cana tem 80% de sacarose. No açúcar, 99,99% é sacarose, tá bom? Então a diferença aí. Então na garapa, quando você faz o caldo de cana lá, 80% do caldo de cana é 80% do caldo de cana é sacarose. E os outros 20%? Nos outros 20% tem ferro, cálcio, fibra e etc, etc. Lembrando que se você na sua infância já chupou cana, porque na cidade hoje em dia a gente não chupa mais cana, a gente bebe a garapa, né? Então se a gente já chupou cana, e aí cortava lá, tirava o nó, e a gente ia chupando a cana. Quantos metros de cana a gente conseguia chupar? Sei lá, nenhum, né? 1 metro de cana o queixo já não aguenta mais, porque tem que mastigar bastante. No entanto, a gente espreme 2 metros de cana, põe dentro do copo e toma. Então, o que a garapa é? Já um alimento concentrado, porque ele vem na natureza com um acesso mais difícil. E como eu falei, por que na garapa já tem ferro, cálcio, fibras e outras vitaminas aí em menor quantidade? Porque é o necessário. A natureza já dá uma bomba de sacarose com o que é necessário para que o corpo possa fazer a digestão dessa bomba de sacarose. No entanto, o açúcar, ele concentra ainda mais, tá? Essa sacarose. Uma colher de sopa de açúcar tem estudos que falam que é 1 metro, tem estudos que falam que é 2 metros de cana. Mas você pegar 2 metros de cana é um copo de garapa. Você pegar um copo de garapa e concentrar em uma colher de sopa é muita concentração, tá? É uma concentração bem interessante. Aí vou dar um exemplo agora. Uma lata de refrigerante tem de 10 a 15 colheres de sopa de açúcar. Se você pegar o seu suco de limão, o mais concentrado, e colocar 10 colheres de sopa de açúcar, você não consegue tomar o seu suco de limão, porque ele vira um remédio, vira uma gororoba, né? No entanto, no refrigerante a gente consegue tomar isso. Quando a gente toma esse caminhão de açúcar, esse caminhão de sacarose, o estômago chega e olha para cima e fala: ô boca, cadê o cálcio? Cadê né? Cadê o ferro que é preciso para digerir, para fazer sacarase, para digerir a sacarose?
a boca fala, ó, não veio nada disso não, só veio refrigerante. Mas se quiser, já já vai vir batata frita. Tô só brincando. Vamos falar só do açúcar hoje. E aí, quando chega essa paulada de sacarose sem o cálcio e o ferro, que é necessário para fazer a sacarase e digerir a sacarose, o que, que o corpo tem que fazer? Ele vai fazer sacarase, vai digerir a sacarose. Pode passar, Vitória. Uma live caseira é assim, tem pessoal passando atrás, para ficar natural. Então, o que vai acontecer aqui? O corpo vai precisar fazer sacarase, a mão de obra da sacarase, eu tô com sombra no meu olho e tem uma outra lâmpada ali, agora ficou bom. A mão de obra da sacarase é ferro, cálcio, então acaba pegando ferro do sangue, cálcio dos ossos, e fazer isso vez ou outra, o corpo lida bem. O problema é que nós comemos essa quantidade de açúcar todo dia por 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí a gente não sabe porque nossos ossos estão fracos, porque nossa, sei lá, às vezes dá uma anemia, mesmo eu comendo carne, dá anemia. E é exatamente por isso, porque o ladrão, eu brinco que o açúcar, ele é o antimultivitamínico. A gente toma o comprimido multivitamínico e pega nutrientes. E o multivitamínico enche a gente de nutrientes. O açúcar faz o contrário. Ele chupa, suga vitaminas e minerais e joga fora. Só por aí o açúcar já não faz bem. Mas o que isso tem a ver agora? O açúcar tem a ver com a nossa microbiota, com as bactérias boas. Acontece que nós temos tudo que a gente come precisa ter bactéria que come aquilo também, tá? Se eu comer gordura, tem que ter bactéria de gordura. Se eu comer açúcar, tem que ter bactéria de açúcar. Se eu como fruta, bactéria de fruta. Feijão e leguminosas, bactéria de leguminosas. Carne, bactéria de carne, tá? E como a gente come uma quantidade muito grande de açúcar, a gente acaba proliferando uma quantidade muito grande dessas bactérias que comem açúcar. Só que a bactéria que come açúcar, ela aumenta a sua gordura, diminui o seu metabolismo, evita o emagrecimento, dificulta ali, faz uma inflamação muito grande, dificultando ali o processo de digestão da glicose, provocando diabetes. Então vamos lá, sobrepeso, diabetes, câncer, aumenta a dor crônica. Vocês estão entendendo o problema do açúcar? O açúcar alimenta as piores bactérias que tem no nosso intestino. E quando elas ficam em grande quantidade, vamos lá, eu como muito açúcar, mas não como fruta, legume e verdura. Fica em minoria as bactérias boas e o meu metabolismo fica mais lento. E o que vai acontecendo ao longo do tempo? A gente vai mantendo essas bactérias no nosso intestino e aí o nosso metabolismo vai ficando mais lento ao longo da idade. Haja vista que depois dos 35, 40 anos vai ficando mais difícil perder peso. Então, ela é um grande vilão aí da perda de peso porque ela está exatamente alimentando as bactérias que a gente não quer. E nós, nessa série aqui, exatamente falamos de modulação intestinal, transformando o seu intestino em um lugar de bactérias não tão boas, no lugar de bactérias perfeitas, que deixam o seu corpo esbelto. Beleza? Tem muito mais coisa para falar de açúcar, mas temos que correr aqui, tá? Vamos falar de linha de montagem e desmontagem para vocês compreenderem digestão. Vou passar de maneira bem rápida a linha de desmontagem porque eu quero chegar no intestino e eu quero dar bastante dado interessante em relação ao intestino. Linha de montagem. A linha natural de montagem, se você for numa fábrica, eles vão pegar o ingrediente, aí tem uma máquina que mistura, aí passa por uma outra que coloca outros ingredientes, coloca o conservante, aí vem outra máquina que mistura, aí tem, dependendo do alimento, ele vai ter que descansar, ele vai ter que assar, ele vai ter que processar de alguma forma. Olha o papagaiozinho de pirata. Chega aqui, papagaio. Isso. Manda um beijinho, papagaio. Você é lindo. E aí, gente, o que vai acontecer? Ele adora participar. Tem que participar. Menino lindo desse jeito, né? Tem que participar. E aí, gente, o que vai acontecer? Na natureza, existe uma linha de montagem de alimentos. Na verdade, o alimento essencial para a nossa vida, o melhor, vem da natureza. Então, qual que é a linha de montagem de alimentos da natureza? Vamos ver. Nutrientes da terra,
recebe a luz do sol, produz energia, ela existe aí de maneira perfeita. Eu sou criacionista, eu acredito em Deus. Deus criou com que as plantas doassem 10% da sua energia para a alimentação dos seres humanos e dos animais. Então, 10% da macieira é maçã, 10% da mangueira é a manga, 10% da bananeira é a banana, e por aí vai, tá? Então, essa é a montagem. Então, a mangueira, manga palmer, vamos falar da manga palmer. Baixa aí, bonitão. A manga palmer pega os nutrientes, é para descer agora. Você está falando com a sua tia? Sim, eu tô deixando. Pega os nutrientes da terra, pega a energia do sol, e aí ela tem o capricho de juntar ali a fibra, a cor, o sabor da manga palmer, que é diferente da manga, sei lá, manga coquinho, que é diferente da manga espada, que é diferente da manga tome. Então ela tem todo o capricho, e aí ela faz melhor. Ela muda a cor, porque no meio da árvore verde ela deixa lá, no caso da manga palmer rosa, no caso da laranja amarela, para que os seres humanos e os animais olhassem assim e falassem: o que é aquela bolinha amarela ali? Nossa, é uma laranja. Tá entendendo? Então essa é a montagem do alimento. Aí você vai falar: mas e a cenoura que tem que morrer para a gente comer ela? Não necessariamente. Se você já deixou a cenoura tanto tempo na geladeira que ela começou a brotar, se você cortar aquele brotinho ali e colocar na terra, vai nascer a planta de novo. Nem sempre vai dar outra cenoura. Mas você sabia que a cenoura, os talos que ficam do lado de fora, a gente também come? Existe uma farofa desse talo de cenoura que é maravilhoso. Os talos de beterraba, tá? Então não necessariamente a planta tem que morrer para a gente comer. Que mais? A mandioca ou a batata. A batata, tem gente que cria batata em casa, no balde, vai tirando a batata e a batateira continua dando batata a vida toda. Mandioca, tudo bem, você tirou ali a raiz, só que o processo continua. Você corta a parte de fora da mandioca, que fica a parte do caule da mandioca, corta em vários pedaços em terra e aquilo vai nascer uma mandioca nova. Então todo o processo, toda a alimentação que o ser humano faz, natural, você fala, a rúcula tem que cortar ela inteira para a gente comer. Não necessariamente. Quando eu planto em casa, dando as folhas mais tenras, mais maduras, e deixo as folhinhas que estão nascendo amadurecerem, e eu vou ali comendo muito tempo daquela rúcula, até, a rúcula, o alface também é assim, até que nasce ali um espigão, vai florir e vai gerar semente, e ela não gera mais folha, ela finalizou o ciclo dela, deu a semente e acabou, tá certo? Então, beijo, meus amores! Tchau! Tchau, eles vão pro shopping comer, só que eu tô no detox. Tô testando o detox que eu faço com os meus pacientes, porque eu tenho que testar em mim, né, gente? Então, hoje não tem shopping pra mim. E tá tudo bem, eu tô feliz. Quem vai ficar tanquinho sou eu. Então vamos nessa. Tá certo? Beleza. Então essa é a linha de montagem de alimentos. É claro que para cada linha de montagem precisa existir uma linha de desmontagem do alimento. Até porque você não vai pegar a maçã inteira, enfiar na boca e vai engolir ela inteira e se descesse não ia dar dificuldade para sair, né? Então a gente precisa desmontar esse alimento para que ele possa ser digerido. Até porque eu vou explicar aqui o processo de desmontagem. Então ele começa na boca, quando a gente vai triturar esse alimento, e infelizmente o que acontece na maioria das vezes é que a gente não faz esse processo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu já tenho 14 minutos de live, tá bom. Eu tenho que tomar cuidado que eu estou passando muito dos 30 e eu não quero passar, quero bater os 30 hoje. Então, talvez uma das principais partes da linha de desmontagem seja a mastigação, porque a gente precisa triturar esse alimento até ele ficar pastoso ou líquido. Por quê? Porque se a gente engole ele inteiro, o nosso suco gástrico, os ácidos que tem no estômago, que eu já vou falar deles, eles não diluem em pedaço de alimento. Não diluem em pedaço. Você pega o suco gástrico da hiena, dilui um osso de animal. Você pega o suco gástrico de um crocodilo, dilui uma faca.
Por quê? Porque eles não mastigam, eles engolem inteiro e aí lá no estômago o ácido tem que ser forte para diluir aquilo lá e o corpo usar o que precisa. No nosso não, tá? É preciso, existe boca, existe dente e era para a gente triturar ele para quando chegar no estômago o ácido fazer a sua ação que eu já vou falar. E o que mais ou menos a gente faz? A gente dá 2, 3 mastigadas e diminui o alimento só até o tamanho que a gente consegue engolir. E vamos falar a verdade, a gente consegue engolir tamanhos supostamente, geralmente médios e até grandes de alimentos. O que não vai fazer bem, né? Se eu engolir o alimento inteiro. Você vai reparar isso quando a gente vomita e fica aquele vômito cheio de pedaços. Desculpa falar disso, mas é lá que a gente mostra, a gente se impressiona com o quanto a gente não mastiga direito os nossos alimentos. Principalmente quando a gente come com pressa, né? Só tem 15 minutos para comer, ou come na frente da televisão, que a gente não se vê mastigando, tá? Então quero fazer um apelo aí, na linha de desmontagem, se você quer uma digestão eficiente, às vezes a gente gasta uma nota com alimento natural e não adianta nada se a gente não mastigar de forma correta. Então a primeira parte da linha de desmontagem, a mastigação. Atenção na mastigação, tá? Tem que mastigar 30 vezes. Não conta a mastigação não. Você só precisa tornar o seu alimento pastoso. Se você é chato, é trabalhoso, mas se você prestar atenção na mastigação dos seus alimentos por 10 dias, seu corpo começa, você se acostuma com isso e começa a não precisar mais prestar tanta atenção nessa parte de mastigação e manda embora, tá? E o seu corpo acostuma com fazer isso de forma mais natural. E aí a gente engoliu esse alimento. Na imagem aqui está mostrando o homem e a mulher. E aí o que tá o estômago aqui, e esse estômago tá grandão, né, gente? O estômago é parecido com um balão grande. Por que um balão? Porque ele pode expandir mesmo. A gente que come bastante, ou quem já comeu bastante, estou falando de quantidade, sabe que ele expande bem aí o tamanho dele. No estômago, é para ter ácido. Se não tem, vai ser liberado. E qual a função do ácido na digestão? Pegar um alimento pastoso e diluir ele em partículas menores, em liquefazer ele. Se tivesse só água no estômago, diluiria, mas o ácido, ele separa as moléculas, tá? A função do ácido é separar em moléculas bem pequenas para que possa ser absorvido pelo intestino, tá bom? Beleza. Então a gente foi lá, mastigou. Esse processo de mistura com os ácidos vai demorar ali do horário que você parou de comer até as próximas 3 horas. Na próxima live eu vou falar o que acontece quando a gente fica... A diferença de comer 3 vezes por dia para comer 5 vezes, tá? Não vai dar tempo de falar aqui, porque eu quero passar para o intestino logo. Então a gente vai lá, a gente mastiga, a gente engole, mistura ali no estômago, prepara o quimo, aí o quimo vai para o intestino. Próxima live, terça-feira, eu vou falar sobre o tempo de mistura, o preparo do quimo. Eu vou mostrar, vou preparar um slide aqui para vocês entenderem o que faz sentido e o que não faz em relação à alimentação, tá bom? Beleza, passou aí o bolo alimentar, que é o quimo, para o intestino. Ele não passa de uma vez, tá, gente? Ele vai saindo aos pouquinhos. Por quê? Na imagem aqui que tem pro pessoal do YouTube... Opa, não passa não, volta lá. A primeira parte é esse intestino que está aqui dentro. Vai esticar o intestino, ele tem de 9 a 15 metros. O intestino inteiro, tá? E o intestino delgado, que é onde absorve a maior parte dos nutrientes, é essa parte do meio aqui. Aí você vai ver que tem o intestino grosso, que faz uma alça para uma alça para cima, para o lado, para baixo. E essa última alça de baixo é onde é só essa última parte que lida mais com fezes, com dejeto mais como é que fala? Mais putrefato, ou o que eu posso dizer fezes mesmo, com cheiro, com mais nojento. Essa última parte é a parte mais nojenta. A outra parte do intestino delgado, o começo do intestino grosso, não é assim. É porque a gente fala intestino, já pensa em fezes, mas não necessariamente. Tanto que o intestino
delgado, ele é bem sensível. Ele é bem sensível. Uma bactéria maléfica, tipo, vou falar assim, das que mais faz mal que a gente conhece. Quando a gente come coisa estragada. A bactéria... Ai, gente, fugiu o nome aqui, eu já vou lembrar, tá? Se bater uma bactéria dessa e for identificado no estômago, ai, gente, salmonela. Comer alguma coisa estragada ou se tem salmonela. Tem gente que é mais sensível, eu, por exemplo, sou um avestruz. Se tiver uma salmonela, meu intestino fala, ih, seja bem-vindo aí ao turma. Não tem problema não. Porque eu tenho o estômago e o intestino bem fortes, tá? Já tem gente que qualquer cheiro de salmonela, apareceu salmonela, o corpo já vai, se for identificado no estômago, vai fechar o piloro. O piloro é a saída do estômago para o intestino, tá? Fecha o piloro e a gente começa a vomitar, a devolver. Quando a gente começa a passar mal, não tem diarreia e fica vomitando muito, quer dizer que o corpo identificou uma bactéria que vai te fazer mal no estômago, não deixou ela ir para o intestino e está tentando pôr essa bactéria para fora. E o único jeito de pôr para fora é vomitando. E aí você toma água, devolve. Come alguma coisa, devolve. O que o corpo está fazendo? Eu não sei se a bactéria... O corpo está falando assim para você. Eu não sei se a bactéria está aqui, mas se tiver, eu tenho que pôr ela para fora. Até eu ter certeza que ela está fora, eu vou devolver. E geralmente fica assim o dia inteiro, tá bom? Agora, e se o estômago não identificou e essa bactéria foi para o intestino, vai fechar também, você vai começar a dar vai dar uma diarreia muito grande. Por quê? O intestino vai jogar água para dentro do intestino para lavar essa bactéria e aí vai desarranjar o seu intestino para lavar ele todo e jogar essa bactéria fora porque ela vai te fazer mal, tá? Lembrando que quando a gente fala de bactéria, a gente sempre lembra de doença. E tem bactérias muito boas. Na verdade, nosso corpo tem mais bactérias do que células. Estou falando de bactérias boas que te ajudam a sobreviver. Salmonela não é uma delas, ela vai te fazer muito mal. E é por isso que o corpo reage desse jeito. Só que quando a gente tem uma diarreia muito grande, a gente também joga muitas bactérias boas. Por isso que é interessante, depois que você tiver uma diarreia muito grande, repor ali uma microbiota, coisa que a gente não faz. A única microbiota leve, iogurte, tá? E o Yakult. O Yakult é marca, né? O leite fermentado que chama com lactobacilos vivos, enfim. É um tipo de bactéria que é boa para o nosso intestino, mas existem vários tipos de bactéria. Já falei em outra live, quando a gente faz um tratamento também forte com antibiótico, mata muita bactéria boa. E as bactérias são extremamente essenciais para o nosso intestino. Então, o nosso intestino vai dando várias voltinhas, como eu falei, ele pode ter de 9 a 15 metros, tá? Se esticado, não estica, tá, gente? Não faz muito bem esticar o intestino, não. Mas ele vai dando as voltinhas. Cada parte do intestino delgado absorve um tipo de nutriente diferente. Por isso que se uma pessoa ela sofreu um acidente e perder parte do intestino, ela fica com deficiência na absorção desse nutriente. Talvez por toda a vida, tá? Então, essas partes do intestino são muito importantes. E por esse motivo também, o estômago vai liberando o bolo alimentar aos pouquinhos, para que não faça exatamente porque cada pouquinho tem que passar em cada parte do intestino. Faz de conta que nesse pouquinho tem, tô dando exemplo, tá? Não use isso. Tem vitamina A e cálcio. Vitamina A é absorvido no começo do intestino, cálcio lá no final. Não é assim, não estou falando que é assim. Estou dando um exemplo. Então, o que é vitamina A é absorvido nessa parte, e aí vai passando, não é absorvido em nenhuma, e quando passar pelo cálcio, o lugar onde é absorvido o cálcio é absorvido, e o que sobra desse alimento vai embora. Bom? E é isso. E aí aquelas imagens que eu já mostrei nas duas últimas lives da parede do intestino, ela é cheia de dentritos, tá? As células do intestino, elas parecem uma mãozinha e os dedinhos são os dentritos. O que esse dentrito faz? Primeiro, aqui no cabelinho do dentrito é onde ficam as bactérias que
vão comendo o alimento à medida que ele vai passando ali e parte do alimento é absorvido, ele tem que estar num tamanho bem pequeno para chegar aqui na parede da célula do intestino. Eu estou mostrando a minha mão aqui para o pessoal do Insta, quem está no YouTube está vendo ali a célula. E aí a célula vai escolher o que vai passar, porque aqui embaixo está a corrente sanguínea. E aí vai cair os nutrientes na corrente sanguínea. Ferro, cálcio, fósforo, magnésio, molibdênio, taranã, taranã, vitamina A, B, C, B1, B2, B3, B10, por aí, tá? E aí vai cair na corrente sanguínea e vai fazer bem pra gente, ok? A bactéria, ela vai, como eu falei, comer esse alimento e ela vai liberar um substrato desse alimento. Por exemplo, a serotonina. 90% da serotonina é substrato de bactéria para produzir esse hormônio que é essencial para a gente não ter depressão, por exemplo, tá? Para ter equilíbrio. Vou falar outra coisa, ansiedade, mania, e a serotonina, gente, ela tem que estar bem reguladinha no nosso cérebro. Às vezes a gente fala, preciso de muita serotonina. Não é assim. Serotonina demais desenvolve esquizofrenia. A pessoa vê coisas, ouve vozes. Excesso de serotonina também é perigoso. Tá? Mas dificilmente a população está com excesso. Geralmente a gente está com falta de serotonina exatamente porque a gente não está comendo o que a bactéria precisa para fazer saúde. E às vezes a gente não tem bactéria que faz saúde, tá? Então quando a gente come muita farinha branca de trigo, açúcar branco, como eu falei hoje, eu faço uma quantidade muito grande dessas bactérias que elas geram produtos e metabolismo, elas geram metabolismo que vai fazer mais reserva de gordura, que vai dificultar a sua perda de gordura. O exercício físico, por exemplo, ele já modifica, tem nada a ver com alimentação, tá? Tem nada a ver assim, no sentido de uma alimentação diferente muda a sua bactéria. Mas e o exercício? Não é ingestão de nada, mas a prática de exercício faz com que o corpo modifique as células para que elas gerem, elas processem a gordura melhor, a fim de fazer mais energia para você. Olha só que interessante isso, tá? Então, a prática de exercício físico deixa a sua microbiota, as bactérias boas, melhores. Você deixa... É como se a bactéria saudável, que está lá no cantinho, fraquinha, em pequena quantidade, ela treinasse junto com você e ficasse mais forte. Então você deixa a sua bactéria, as suas melhores bactérias mais fortes. Só para dar um exemplo assim para você entender melhor, tá certo? Então, hoje o que eu queria explicar para você é isso. A gente precisa olhar para o nosso intestino de uma maneira muito mais especial, tá? Pessoas que têm intestino lento, eu tenho dificuldade, tenho intestino lento, precisam fazer limpeza intestinal. Estou falando daquela limpeza intestinal de colocar do hidrocólon, né? De lavar o intestino pelo lado de dentro. Gente, o hidrocólon não alcança o intestino inteiro. Então a gente precisa fazer alguns protocolos de limpeza intestinal. Eu estou fazendo esse protocolo agora, o que eu uso com os meus pacientes. Cara, muito interessante. Não limpa só o intestino, faz uma limpeza no fígado, voltando aqui no último. Faz parte da linha de desmontagem aí, do sistema digestório, o fígado, ele precisa estar funcionando bem. Só para vocês terem uma ideia, o fígado ele faz tanta como é que fala? Tanta química, tanta mistura química, substrato químico que o seu corpo precisa, que se a gente fosse fazer isso num laboratório, ia precisar de um laboratório do tamanho de um estádio de futebol. E o nosso fígado, desse tamanhozinho aqui, ele faz todo esse processo no seu corpo. E aí o que a gente faz? Fica aumentando a quantidade de gordura no fígado, deixando ele cansado, gerando problema para o fígado, para essa usina química aí, que é desse tamanhozinho, mas faz o que as máquinas fora do fígado precisariam de uma estrutura imensa para fazer. Então a gente precisa pensar na limpeza intestinal, limpeza do fígado. Não estou falando daqueles protocolos de limpeza de pedra no fígado,
cabulosas, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fazer um protocolo de alimentação saudável que precisa ser dirigida. Não vai dar tempo de eu falar aqui dos detalhes dessa alimentação. Você limpa o intestino, limpa o fígado, seu corpo vai estar sempre melhorando, sempre melhorando. E aí, ênfase na modulação intestinal, que é o foco do meu trabalho hoje, o foco dos meus estudos hoje. Se você quer emagrecer e quer se manter magro, vai ter que entender de bactérias boas, tá certo? Vai ter que entender que sem bactérias boas, seu metabolismo não fica rápido. Sem alimentar essas bactérias boas e parar de alimentar as ruins. Ou seja, se você não tiver maioria de bactéria que te aumenta o metabolismo, você não vai emagrecer. Estou dando bastante spoiler aqui, anota isso, porque simplesmente esse é o código do emagrecimento hoje. Sem entender isso, não vai dar. Ponto final. Tá bom? Vou voltar na câmera 1 aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações importantes que eu trouxe para vocês. Entender isso, gente, é muito importante para que você tenha saúde. É muito importante para que você emagreça, que é o foco aqui do nosso. Mas assim, o emagrecimento inteligente que tem como base a saúde precisa ter a compreensão de como funciona o nosso corpo. Tá certo? Então, já marquei aí, porque um conteúdo leva até o outro conteúdo, eles vão se ligando. Então, eu vou falar da digestão, vou finalizar essa parte de digestão, porque nutrição precisa, a digestão precisa ser compreendida. E aí eu vou te falar o que a gente está fazendo de errado na parte de emagrecimento, na parte de alimentação. Nem vou falar do que comer, eu estou falando do que comer. Tanto que vocês estão vendo aí, eu no começo eu estou sempre dando os vilões das bactérias do nosso intestino. E é claro, se é vilão da bactéria, é vilão do emagrecimento. Tá? Então, no próximo eu vou falar de digestão, nem vou falar tanto do que comer, mas do como comer, que é tão importante do que o que comer. A gente fica só olhando para o que comer, o que comer, o que comer, e esquece do funcionamento do intestino, como é que funciona a nossa digestão, ignora a mastigação e não consegue fazer um negócio bem feito, tá certo? Não vou me alongar que hoje eu não vou chegar nem nos 35 minutos. Na terça-feira que vem vou subir conteúdo novo. Se você está me assistindo pelo Insta, muito obrigado pela sua atenção. Compartilha com quem precisa. Pessoal do YouTube, agora eu estou subindo os vídeos, porque aí eu fico mais livre para conseguir fazer as lives ao vivo se eu estiver subindo os vídeos e carregando eles no YouTube. Se você puder compartilhar também com seus amigos, vai me ajudar bastante. E é isso. Vou finalizar, como sempre, primeiro no YouTube. Como é que finaliza? E agora eu vou me despedindo de você do YouTube. Não, é o Instagram que eu finalizei primeiro. Foi mal, eu confundo aí. Ó. Eu vou falando, penso uma coisa e falo outra. Vou me despedindo de você do YouTube. Muito obrigado por ter assistido. Se assistiu só esse vídeo, você está perdendo os outros. Dá tempo de assistir, está lá gravadinho. Tem outra série de 10 vídeos. E tem mais séries vindo aí. É só você se inscrever, nos ajude a compartilhar, prestigie o nosso trabalho. E eu vou estar sempre trazendo o melhor dos meus estudos mais atuais para vocês aqui, tá bom? Grande abraço, vejo vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.